Rafael, o segundo quadro é sempre sobre carreira. E tem um aspecto que eu escrevi inclusive no meu livro, e ele não é consenso, tá? E eu aceito que não seja, porque eu não sou dono da verdade. Mas eu falo o seguinte, eu acho que a nossa essência, como pessoas, a gente nasce assim, mais comercial, mais técnico. E quem está entrando no mercado de trabalho agora vai ter isso um pouco mais intenso. O seu lado técnico vai aflorar mais ou o seu lado comercial vai aflorar mais. E se você quer se tornar o head de uma área em um banco, você não pode ser só técnico, você não pode ser só comercial. Então o técnico tem que desenvolver a habilidade comercial e o comercial tem que desenvolver a habilidade técnica. Então, são duas propostas, duas premissas importantes. A primeira é que a gente tem uma natureza nossa, que prevalece. E a segunda premissa é que a gente pode sim aprender o que a gente não é e chegar nesse equilíbrio, nesse balanço ao longo do tempo. Não é assim, não vai ser em 2, 3 anos, eu estou falando de uma jornada mesmo, estou falando de 10 anos, que é quando é o prazo que o banker vai ser o head, ou vai ser um managing director, né? Então é uma jornada longa. Você é essencialmente comercial. Certo? A pergunta é, como é que esse lado comercial se desenvolveu na sua vida, nas diferentes atividades que você fez? E depois, eu queria que você me explicasse o que é o Global Transaction Banking, o que você faz dentro dessa área, porque eu faço Investment Banking, eu falo sobre Investment Banking, eu adoro Investment Banking, mas eu sei que Investment Banking não é o biscoito mais gostoso do pacote. Tem muita coisa interessante lá fora e eu queria que a audiência, os nossos convidados, o nosso público conhecesse um pouquinho mais do que você viveu, do que você fez e até para eles analisarem se isso faz sentido para eles. Eu quero que a molecada que está nos ouvindo, os universitários que estão nos ouvindo, terminem de ouvir você e falam, adorei, odiei, mas não fique no meio do caminho. Não fica no meio do caminho. Tem que sair de cima do muro. Exatamente. Primeira pergunta em relação a como que a comunicação, né, esse lado comercial se desenvolveu. Eu aprendi uma coisa muito nova que eu não vou te lembrar aonde, talvez por gostar de competir, jogar futebol, não sei, não me lembro quando que isso pintou, se foi uma coisa muito, talvez intuitiva. Mas eu sempre tive o medo como um direcionador. Medo. Medo. Se eu tô com medo de falar em público, eu preciso arrumar público para eu falar. Então, na verdade, o medo, ele era um incentivador. Ele não te recuava. Não. Obviamente, a gente analisa os riscos, né? Eu tô falando fazer besteira. Mas assim, tem uma situação aqui que tá dando um conflito, né? Dentro de uma determinada transação ali no banco e eu percebo que tá começando a sair faísca aqui com o jurídico. Eu ia lá no jurídico para conversar com a pessoa e eu acho que isso, com certeza, assim, a comunicação, a aptidão, uma coisa que sempre teve sempre foi muito natural para mim e eu sempre fiz questão de ter uma comunicação transparente e proativa. Então, meu primeiro gestor, isso no Banco Real ainda, Davi Bessegato, eu lembro que ele escreveu numa folha sulfite, assim, ele escreveu assim, follow-up machine. Ele falou assim, você precisa ser uma máquina de fazer follow-up. A bola nunca para no seu campo. Então essa é uma técnica simples e eficaz, que eu acho que a coisa mais chata que tem é o cliente te perguntar algo que você deveria ter dado feedback para ele. Se o cliente te perguntou, você está atrasado. Você está atrasado. Então, assim, mesmo que a notícia seja negativa, você se antecipa e fala. Assim, sinto muito, a gente está dando o nosso melhor, preciso de mais uma semana. E você vai trazendo essa linguagem, né? Essa proatividade que ela é bem vista em qualquer área da vida. E eu acho que o comercial também me ajudou muito, que no final do dia somos todos seres humanos. E quando você consegue ter essa percepção e traz isso para o relacionamento profissional, você consegue abrir portas que elas fogem do campo racional de decisão. Mas muitas vezes eu tinha um preço mais caro por ser um Deutsche Bank.
mas eu conseguia levar um pedacinho de uma transação ali, porque eu conseguia construir um relacionamento com as pessoas. E como que se constrói esse relacionamento? Nessa sinergia entre o pessoal e o profissional. Tinha uma planilha lá com data de aniversário do cliente, nome dos filhos, nome do cachorro, o que o filho faz. Ô, fulano, tudo bem? Tudo? Pô, é seu filho lá que entrou na faculdade de engenharia, tá bem? Tá mandando notícia? E o pai tá com saudade? E eu acho que isso foi ajudando a fazer negócio. Correndo atrás do lado técnico e sempre com essa curiosidade e humildade para perceber quando eu travava, eu levantava a mão e pedia ajuda. Não consegui fazer essa análise, cheguei até aqui e eu tive esse questionamento lá de fora. Você consegue me ajudar? O que ele está falando é isso aqui. Aprendizado. Vamos em frente. E você tem alguma dica para dar para quem ainda se sente muito travado, que quer ou precisa desenvolver o lado comercial? Eu acho que a primeira dica você já deu, porque use o medo como combustível. Então, se você não é bom em qualquer tarefa, nesse caso, você não é bom em ser comercial, use isso para te incentivar, para ir atrás como combustível e busque situações que você está exposto a essa situação e não o contrário. Mais alguma dica? Respira e vai. Respira fundo e vai. Não tem situação na vida que coragem não é ausência de medo, né? Já ouviu essa frase do Mandela? Agir apesar do medo. Então assim, respira fundo, faz parte, tá sentindo com medo, a mão tá suando, tá com frio na barriga, pô, legal, você tá vivendo um momento maneiro na sua vida, é um capítulo da sua história. Respira fundo, incorpora, embrace it, tits up, abre o peito e vai. Não tem muito que... enfrentar mesmo, né? Se colocar nessas situações de desconforto. E aí, por um lado mais pragmático, como que você vai conseguir fazer isso? Talvez saindo um pouco do ambiente corporativo, faz uma caridade, faz um trabalho voluntário, vai lá compartilhar. Tem várias formas de você... Como eu trabalho no terceiro setor, eu sei que tem várias formas de você, por exemplo, palestrar e ajudar pessoas. Tem diversos projetos aí que uma pessoa que sabe fazer uma planilha de Excel pode ir lá ajudar uma pessoa que não sabe. Um grupo de pessoas, de jovens, então você vai se colocar ali, vai começar... Então acho que é isso, é buscar as oportunidades que vão te colocar nessa posição e nunca permitir que o medo te bloqueie. Eu acho que o medo, ele é esse... Opa, é por aqui que eu tenho que ir. Eu vou me preparar para não dar um blackout lá na frente também, mas vou por aqui, vou tentar esse desafio. Boa, gostei. Não deixar, né? Não deixar congelar, né? Não se deixar imobilizar. Exato. Tá bom. E o GTB, ele é o banco, sim, do dia a dia das empresas, né? O GTB chamava GTB no Deutsche Bank, Global Transaction Bank. Nos outros bancos, ele também tem esse mesmo nome, tem outro nome? O Transaction Banking é a âncora do nome, né? Transaction Banking. Banco transacional ali. E o que o banco transacional cuida? Ele tem alguns pilares, né? Então ele tem a parte de cash management, que é a conta corrente, transação, então desde folha de pagamento nos grandes bancos que têm esse serviço, até TED, Pix, aí conecta com FX e tesouraria, investimento, então tudo que envolve fluxo de caixa ali. Aí você tem a parte de trade finance, que é os financiamentos de importação, exportação, cartas de crédito, tem a parte de supply chain, que pode ser que fique dentro dessa estrutura também. E aí você faz uma ponte com as outras áreas, porque o GTB acaba sendo uma área que você tem muito contato no dia a dia com o cliente, porque está nessas transações mais recorrentes. Eu esqueci de alguma? Acho que não. Acho que é isso, FSI, Supply Chain, Trade Finance, Cash Management. E aí o que eu tinha a função de um Relationship Manager dentro do transacional. E aí você tem uma pessoa de relacionamento, que é um generalista, e olha para o relacionamento com o cliente. O que isso significa na prática? Toda a parte de due diligence, de aprovação de crédito, de cadastro, KYC. Então, todas essas burocracias ficam aqui com você, e você também tem o desafio de encontrar e prospectar novos negócios. Uma vez identificado, você traz para os especialistas de cada um desses pilares. Você tem um par dentro de cada uma dessas estruturas,
que vai junto com você responder um RFP de cash management ou negociar uma melhor tarifa ali de câmbio para você fazer um ACC, financiamento, um FINIMP. Então, basicamente, você está fazendo a ponte do cliente com o especialista de produto do banco, sendo que os seus produtos são todos de Transaction Banking, que você estava falando, que é Cash Management, Trade Finance e Supply Chain. Dentro de Investment Banking não é muito diferente, porque você tem o banker de relacionamento, que a gente chama de officer, ele tem que desenvolver o relacionamento com as empresas, e aí começa tem uma pequena diferença, porque não é mais qualquer empresa, tem que ser empresa que tem a demanda por serviços de Investment Banking, que é essencialmente oferta pública de capital e M&A. E não pode ser M&A de qualquer tamanho. E aí, se é equity, você vai lidar com ECM, se é um M&A, você vai lidar com os M&A bankers. A mesma coisa. Sim. São duas estruturas. É matricial, né? E o officer que fica responsável por aprovar linha de crédito, é meio que em paralelo, né? Porque quando o Deutsche não tinha muita linha de crédito no Brasil, né? Ainda mais associado com as transações que a gente fazia. Mas o dia que eu levei linhas de crédito para serem aprovadas, era eu, o chefe do relacionamento, que defendia todo o crédito. E aí tinha a pessoa de crédito, que é o produto, que fazia comigo e nós levávamos juntos para o comitê de crédito. Perfeito. Eu fiz isso no começo da minha carreira em syndication. Então, lá atrás, estou falando de 2000, 2001. Eu trabalhei em alguns empréstimos sindicalizados, especialmente em telecom, que depois a gente sindicalizava com outros bancos. E o Deutsche tinha uma mesa de sindicalização que era até importante. Depois, mais para frente, eu fiz alguns projetos de Project Finance, mas aí é um pouquinho diferente, porque eu não precisava aprovar dentro do crédito do banco, eu tinha que aprovar no BNDES. Mas eu que fazia a defesa. E depois, já como diretor do Deutsche Bank, eu defendendo o crédito da CPFL para a gente fazer uma linha de crédito, que era a condição que a CPFL colocou para o Deutsche Bank participar do IPO. E aí eu que fiz todo o memo, toda a análise e fui defendendo o crédito. Qual o período de uma transação dessa? Quanto tempo você ficava para fazer cada um desses deals? O memo de crédito ou uma transação? Os dois. Tô curioso para saber o tempo de maturação, assim. Se demora 1 ano, se demora 6 meses, se demora 2 anos. CPFL é um caso diferente porque eu fiz a concepção da ideia, então a CPFL Renováveis nasceu da minha prancheta de trabalho. Aí isso demorou mais de 6 meses para convencer eles que a ideia tinha mérito, depois 1 ano para executar a transação, que depois passou pela fusão dos ativos renováveis da CPFL com a ERSA, que foi a gênese da CPFL Renováveis. Aí a gente ajudou eles a comprar mais um ativo grande, um ativo pequeno e engordamos o boi. Aí depois de engordado o boi, ela precisa se organizar, porque ela foi o fruto de uma junção de CPFL, ERSA, CIF, outros pequenos ativos. Então tinha muita coisa lá para arrumar. Aí quando eles arrumaram isso, que foi quase 1 ano depois, aí eles decidiram, vamos fazer o IPO da CPFL Renováveis. Quando eles vão ao mercado para fazer o IPO da CPFL Renováveis, o novo CFO da CPFL fala, só vai trabalhar no IPO da CPFL Renováveis quem emprestar dinheiro para a CPFL. E o Deutsche Bank não tinha. Aí eu fui preparar o Credit Memo para aprovar a linha de crédito para a CPFL dentro do Deutsche Bank. Era uma linha de $50 milhões, nada demais. Aí essa discussão é 1 semana. 1 semana eu fiz tudo, fui para a comitê. Era essa a sua pergunta? Então, assim, o desenvolvimento do relacionamento todo foi... o relacionamento, você identificar oportunidades, sugerir uma estrutura, lapidar isso. Então, Porque não dá para você ir para o memo de crédito uma hipótese, mas tem que ir para uma coisa já... no meu caso foi. E no começo, lá em 2000, aí eu era o analista mais júnior. Então eu fiz o documento, mas eu fiz o que mandaram eu fazer. Aqui, como director, eu mandei fazer e fizeram o que eu mandei fazer. Né? Então são 2 posições diferentes. Então lá atrás era um setor
telecom, que eu e meu chefe, a gente estava envolvido em várias transações, também foi no contexto das transações que a gente estava buscando, que a gente estava perseguindo e desenvolvendo um relacionamento novo com aquele cliente. A gente estava muito próximo, a gente trabalhou para Portugal Telecom e naquele momento a gente eram 2 clientes importantes, era a TIM e a BCP, que a BCP era a empresa espelho de São Paulo. Né? Então em São Paulo você tinha 2 empresas, a Telesp Celular e a BCP, que era a concorrente. E depois, se eu não me engano, a TIM comprou a BCP. Você está falando de 2000. 2001. Faz tempo. Você já era Deutsche Bank? Já. Quanto tempo você ficou no Deutsche Bank? On and off, como eu gosto de dizer, 10 anos. 10 anos de Deutsche Bank. Porque eu tive uma primeira etapa no Deutsche, eu saí para o BNP Paribas, voltei 2 anos depois e fiquei o resto. E Nova York foi antes ou depois da pausa? Foi os 2. Eu entrei no Deutsche em 2000. Em 2001 eu fui para o Deutsche Bank, em Nova York. Em 2002 eu voltei para o Brasil. Aí eu saí para o BNP. Aí eu voltei no Deutsche em Nova York, em 2005. Em 2009 eu voltei para o Brasil. Fiquei até 2013. Uau. Então, minha história de Deutsche é 2000 a 2013, com 2 anos de BNP no meio. Boa. Mais de 10 anos. E aí o pessoal fala, pô, você trabalhou 10 anos no banco? Não, eu trabalhei em 4 bancos diferentes. Que é igual você falou, você teve a fusão da sua área com a outra. Na minha área também aconteceu a mesma coisa. Eu entrei no Deutsche Bank e eram 76 bankers. O Deutsche Bank tinha operação... Deutsche Bank América Latina tinha operação no Brasil, tinha na Argentina, tinha no Chile, tinha no México, mas tinha também Peru, tinha Venezuela, tinha outras, tinha no Panamá, tinha um monte de unidade. E aí no final dessa primeira etapa a gente fechou tudo, mandou todo mundo embora, o que eram 75 bankers virou 5. Essa proporção 75 para 5, mais ou menos. Uau. Aí você vem a segunda etapa do Deutsche, entendeu? Então foi uma experiência incrível, mas mais do que isso, uma excelente escola. Uhum. Eu trabalhei com pessoas incríveis, com quem eu mantenho relacionamento até hoje, 25 anos depois de ter vivido isso. Falo com elas. Eu motivo muito isso, eu provoco muito isso. Né? Todos os almoços eu chamo os dinossauros do Deutsche Bank, porque eles estão em extinção, né? Fui eu que organizei. Se eu não organizo, não acontece. Não acontece. Tem o perfil de catalisar as pessoas. Eu gosto disso. E eu também sou muito aberto, eu sou muito receptivo. De repente, eu nem lembro como é que eu me reconectei com você, mas a gente começou a conversar e aí, não, vem cá, vamos falar, vamos tomar um café. E pronto, estamos aqui. Aí a minha missão é trazer todos os dinossauros aqui para esse programa. Já consegui vários importantes. Consegui Mauro Meinberg, já gravou, ainda não foi para o ar. Marcelo Weinstein, Caio Costa foi o primeiro. Esse eu ouvi. Não sabia que ele era apaixonado por cavalo. Pois é. Depois trouxe Bernardo Parnes. Comecei. Vou trazer o Daniel Martins, ele já aceitou meu convite, vai entrar na agenda. Quero trazer o Eduardo Miras, mas o Eduardo Miras é importante demais. Né, Eduardo Miras? Mas ele vem aqui também. Quero trazer o Farina. O Farina é figuraça. Você tem contato com o Farina? Tenho. O Fabian, também falo até hoje. Não sei se você lembra dele. O Fabian, que tinha um irmão alemão também? Uau, que legal. Mas vamos voltar aqui. Então, qual que é o maior fator característica, qualidade, para você ter sucesso numa posição comercial em um grande banco da Faria Lima? Determinação. Determinação? Sem dúvida. Não desistir, assim, ir até o final. Acho que eu nunca fui o aluno mais inteligente. Eu não estudei nas faculdades que
Inclusive, depois que eu entrei no Deutsche, não contratavam mais estagiários da PUC, depois de um determinado período. Dependendo da área, não contrata até hoje. E eu consegui conquistar o meu espaço, tanto no mercado financeiro quanto em qualquer lugar que eu fui, através do esforço, do exemplo, da não vaidade, assim, de fazer o que precisa ser feito, de pegar aquelas pedras que ninguém quer pegar. Você percebe que tem um problema ali que tá todo mundo falando, ninguém tem nem para resolver. É ali que tá a sua oportunidade, eu acho. Especialmente pro pessoal que é mais jovem, tá começando agora. Essa determinação tira um pouco o foco de carreira bancária. Assim, para mim, a grande diferença entre a gente se conhecer no futebol, fazer uma metáfora com o futebol, um Cristiano Ronaldo e um Neymar da vida. O Neymar, para mim, tem muito mais talento do que o Cristiano Ronaldo. Concordo. Mas ele não conseguiu conquistar talvez nem um quarto do que o Cristiano Ronaldo conseguiu, porque o Cristiano Ronaldo é determinado. E é isso que me encanta nas pessoas. Eu acho que eu ouvi o podcast do próprio Caio, você pergunta para ele o que ele precisa, e a primeira coisa que ele fala é a pessoa ter sede, demonstrar que ela tem vontade de aprender. Eu acho que é essa vontade, essa curiosidade e entrega mesmo, assim. Não dá pra... É all-in. E como é que você, digamos assim, você está recrutando, você está contratando, como é que você vê isso no candidato? Securato, um grande divisor de águas para mim é a prática de esporte. Eu acho que a pessoa que pratica esporte ou praticou esporte competitivo, ela tem um perfil já dos meus valores, aquilo que eu acredito diferente, porque ela teve que passar por situações ali de desconforto, teve que enfrentar adversário, aprender a perder, fazer a parte do treino chata que ninguém quer fazer, sabe? Se todo mundo quer treino de futebol, todo mundo quer chegar lá e jogar bola e fazer gol, mas ninguém quer ficar fazendo fundamento repetido ali, 100 passes com o pé, 100 passes com o outro, e precisa ser feito. Então, alguém que pratica algum esporte sério, né, que tem esses elementos, pratica os fundamentos, o rigor do treino. Ou que praticou, porque são ciclos, né? Sim. Durante muito tempo eu não consegui praticar esporte na intensidade que eu gostaria. Uhum. E tá tudo bem, mas eu acho que é um dos indicadores que eu olho. O segundo, eu acabo olhando para essas questões mais de interesses pessoais, assim, o que a pessoa gosta de fazer. E eu acredito que o resultado, o que ela demonstra que ela conseguiu conquistar. E eu não estou falando de resultado necessariamente de, como você trouxe o exemplo de uma pessoa que entende que salvou uma vida, assim. Qual é o resultado que ela conquistou eventualmente num projeto que ela fez parte de algo que era maior. E se ela conseguir me explicar que ela foi uma porquinha de um parafuso pequenininho, mas que ela entendia qual era a função dela naquilo, e qual o resultado que ela esperava, eu acho que isso é importante, porque muitas vezes na minha carreira no banco, a posição que eu me colocava era essa, assim, assim, pô, eu tô de saco cheio de fazer isso aqui, mas eu entendo que é importante eu fazer isso aqui porque faz parte de um contexto muito maior. Então, quando eu estou entrevistando, e eu estava contratando pessoas 2 semanas atrás, assim, né, que a gente teve uma baixa lá na empresa, é justamente isso, assim, a pessoa me falar os interesses dela, o que ela faz, e esse entusiasmo que ela fala com a vida, assim. Eu pego muito isso, na postura da pessoa, na forma como ela está falando. Para mim, isso que é o... E tem a parte da comunicação que é o body language, né? Não tem muito como explicar, assim, é você observar e sentir mesmo. Isso é engraçado porque eu não acho que a maior parte das pessoas que estão entrando no mercado de trabalho percebem isso. E eu diria até que quem acabou de entrar ainda não se deu conta disso. E eu falo isso também no meu livro, né? Que a entrevista que um júnior faz é completamente diferente da entrevista que o sênior faz. E na maioria das vezes o sênior precisa o quê? De 10, 15 minutos batendo um papo com você, ele já entendeu. Essa pessoa cabe no meu time, não cabe no meu time, vai dar certo, não vai dar certo, ela está aqui pelas razões certas, ela não está aqui pelas razões certas. Né? Eu acho que é toda essa bagagem, essa leitura, saber ler o body language. E o jovem, ele não entende isso. Ele cria
uma coisa na cabeça dele que ele fala, não, é óbvio que vão me contratar por causa disso. E não é. E aí quando eu mostro para eles que o que ele está falando, e eu faço isso em aula, tá? Eu mostro que, olha, o que você acabou de falar para mim, são as razões para eu te contratar, ele falou, ele falou, ele falou, ele falou. Num processo seletivo, eu ouço a mesma coisa de 40 candidatos numa sala de 50. Vocês todos estão falando as mesmas bobagens. Ou falando obviedades, ou falando coisa que é óbvio que eu quero, mas se você não tiver, eu não estaria nem conversando com você. Eu já ouvi, me contrata porque eu sou ético. Calma aí. Se você não fosse ético, eu não estava nem conversando com você. Né? E aí aquelas pessoas que às vezes por sorte ou por treinamento conseguem se posicionar de uma forma diferente, uma forma que conecte a essência dela com a essência da vaga, elas se destacam porque elas estão usando um discurso que não é enlatado, é um discurso que é diferente, é um discurso que a gente percebe. E aí você fala, não, eu quero conhecer aquela pessoa melhor. Entendeu? Me veio uma reflexão aqui que assim, você conseguir fisgar, assim, entender da pessoa a capacidade dela de resolver problema. E aí ela não precisa me contar, ela pode contar um caso da faculdade ou ela pode contar um caso pessoal. Exato. Não importa. Como ela vai construir essa narrativa, importa. Uhum. Como ela vai conectar os dots ali, montar o quebra-cabeça e me apresentar o resultado, não importa. Mas assim, as ferramentas não necessariamente é o mais importante. É a construção do todo. Agora você me fez uma outra conexão, que é um outro exemplo. Quando você está entrevistando uma pessoa, e para mim vale tanto numa entrevista quanto numa mentoria, tem muita diferença quando o jovem ele está com um discurso eu, ou um discurso você. Entendeu? Então eu vou traduzir, vou explicar melhor. Aquele, eu quero trabalhar com você porque eu quero aprender. Eu quero trabalhar com você porque eu quero me desenvolver. Eu quero trabalhar com você porque eu quero trabalhar com investment banking. Eu quero trabalhar com você porque é meu sonho fazer isso. Eu quero trabalhar com você porque eu quero ganhar dinheiro. Esse é um discurso. E esse é o discurso mais comum, tá? A pessoa é self-centered, ela está no centro de tudo. Uhum. Tem uns outros que eles trazem um pouco mais de empatia. Eu quero fazer parte do seu time. Eu quero te ajudar a atender os seus clientes. Perfeito. Eu quero me envolver nas transações que você está envolvido. Eu quero te ajudar a trazer uma solução para os seus clientes. Entendeu? Completamente diferente. Não, e é sobre isso, né? Então eu queria dar aula de yoga, mas eu tenho uma oportunidade para ser o chefe da cozinha vegana. É o que você precisa, é o que eu vou fazer. É isso. Só queria estar ali. Era a porta de entrada. Então, assim, eu queria estar ali, ouvir, entender, aprender. E tive que fazer minhas horas extras, porque eu precisava estar na cozinha em algumas aulas, e aí depois eu tinha que catch up, e o pessoal super querido, sempre disponível e ajudando. Que legal. Mas foi a dinâmica. E aprendi um monte de cozinha de comida boa também. Muito bom. Maionese, castanha de caju, essas coisas. Esse vai ficar para um outro episódio. Você está gostando do que você está ouvindo? Então você precisa conhecer um pouquinho dos nossos outros canais nas mídias sociais. No Instagram, tem 2 que são importantes. O investmentbanking.br, focado em investment banking, e o da Bankers Academy Brasil, focado em estudos para o mercado financeiro. Tem um outro que é muito legal, que é o mentoria.bankersacademy. Nesse, você pode conversar através de mensagens diretas com um mentor que estudou o meu livro inteirinho e sabe tudo o que eu falaria para as perguntas que vocês normalmente fazem. Afinal, é assim que esse livro nasceu. Dá uma olhada e me manda uma mensagem. Me conta o que você achou.